Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta mais uma vez aqui no nosso podcast e hoje, sem muitas delongas, né? Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o fotógrafo aqui da região de Recife, da capital de Recife, né? Léo Nascimento, grande Léo. Fala, Léo. Rapaz, primeiro um prazer estar aqui, né? A gente já é amigo de longas datas, né? É verdade. E aí, nessa nova empreitada, né, com podcast, e logo tive o prazer de ser convidado, senti muito honrado por isso e tô bem feliz aqui. E tá com um estúdio novo agora também, né, Léo? Pois é, rapaz, depois de 11 anos, né, fotografando evento social, casamento, 15 anos, que a gente como fotógrafo, a gente faz de tudo, né? Chamou, a gente tá lá. E aí agora comecei a direcionar o trabalho, na verdade no final do ano passado, dezembro, eu comecei a direcionar o meu trabalho para a área de fotografia corporativa, estúdio, e agora decidi abrir um estúdio para mim, né? Tá chegando aí o Avelã, próxima semana, tá inaugurando o estúdio. É um estúdio que não vai ser somente para mim, foi o motivo de eu ter escolhido o nome Avelã, muita gente até pergunta, mas por que Avelã? Um belo dia eu tava naquela dúvida de saber qual era o nome que eu escolheria para o estúdio, né? E tentei alguns nomes e não deu certo. Um belo dia tava em casa, uma amiga minha, Ju, que é da Mangue Studio, que é uma agência de marketing, jogou um vídeo no Instagram e tava na trilha sonora tocando uma música de Alceu Valença, que fala: eu vou fazer você voar, aí beijar teus lábios de hortelã, minha avelã, fruta tão rara. Eu, avelã, gostei. Um nome diferente, aparentemente não tem nada a ver, obviamente, com fotografia, mas um nome interessante, uma fruta rara, vai ser avelã. E aí estou iniciando esse projeto, né? A minha pretensão é ter, obviamente, o trabalho como fotógrafo em estúdio, que inicialmente eu não gostava de fotografia de estúdio. Você é de estúdio de muitos anos, né? A gente se conheceu justamente quando eu estava com estúdio, quando né? eu estava com estúdio, exatamente. Mas não era a minha praia. Eu era totalmente voltado para os eventos corporativos, eventos sociais, 15 anos, casamento, aniversário, corporativos, tudo que era evento. E particularmente estúdio era uma coisa que eu não queria muita conversa. Na época de estudo de fotografia, eu fiz curso de estúdio, né? Mas não me aprofundei nele. E aí foi quando, ano passado, esse meio, né, da fotografia corporativa começou a se aquecer bastante. E eu pensei, por que não abrir um para mim? Porque aí eu locava estúdio. Eu só vou abrir um para mim. Mas a pretensão inicial era somente para mim. Mas a gente não vai estar usando o estúdio todos os dias, de manhã, tarde e noite, né? Então, por que não abrir para parceiros, para amigos? E aí é um projeto aí de estar estendendo para colegas também. Agora, na área de evento social que tu transitasse ali, antes de voltar para o estúdio, como foi a tua experiência nessa área do evento social? A minha experiência com o evento social foi uma experiência muito proveitosa, foi muito boa. Muita gente pergunta, mas por que não estás mais focando na fotografia de eventos sociais, casamento, enfim, todo esse universo que eu vivia? A gente passou pela pandemia. E você sabe que na pandemia muita gente teve que se reinventar, muita gente teve que começar do zero. Algumas pessoas, principalmente quem era do mercado de evento, todo o comércio fechado, casas de evento parada, aglomeração não podia, então quem fotografava evento ficou sem nada. Eu vim do design, né? Eu fui design gráfico por muitos anos, fotografia estou aí há pouco mais de 11 anos. Mas desde os meus 18, 19 anos que eu já trabalhava como design gráfico. E aí a fotografia veio posteriormente. Eu deixei o design de lado. E aí no ano que veio a pandemia, alguns meses antes, a pandemia ali explodiu ali em março. Foi 2019, foi isso? 2020. 2020. A gente fica meio perdido, né? Parece que a pandemia deu uma loucura assim na cabeça da gente. E aí, final de 2019, eu fiz um curso para marketing digital. E aí, antigamente, eu trabalhei com a parte de design para publicitários e tal. E quando veio o digital muito forte, né? Então, a necessidade não era mais impresso, né? Outdoor, impressão em grande formato, era literalmente o digital, que é um pouco mais tranquilo do que a fotografia que precisa ter reprodução. E aí estourou a pandemia. E nessa coisa da pandemia eu já estava dentro do marketing digital.
E aí um dos produtos que eu mais fazia era fotografia de alimento para restaurante. E aí quando veio a pandemia, necessidade de delivery, necessidade dessa fotografia para mostrar o produto. Durante a pandemia inteira eu trabalhei muito, muito assim. Graças a Deus eu não sofri com a pandemia, financeiramente falando, não sofri com a pandemia. Porque aí eu já estava literalmente voltado para fotografia de alimento, de produto, então fiquei bem ali. Quando voltou os eventos, eu já tinha perdido o ritmo. E assim, você sabe que a gente que trabalha com evento, a gente não tem final de semana. A família, o pai, uma mãe, um parente faz aniversário, a gente nunca está presente. As festividades de família, a gente não participa porque a gente está focado sempre em participar das festividades da família dos nossos clientes e não da nossa própria família. Então, quando aconteceu todo esse processo da pandemia, que os eventos começaram a voltar, que eu já estava muito tranquilo trabalhando para empresas, eu disse, olha, deixa eu ficar aqui mesmo. Faço ainda casamento, 15 anos, um ou outro, mas hoje o meu foco é mais corporativo do que evento social. Ainda faço, tenho muitos clientes ainda, né? A gente tem aquela cartela de cliente fiel, né? Que faz assim, olha, não, mas eu quero que você faça, porque você faz parte da história da família e tal. Eu ainda atendo muitos clientes, mas não com a mesma energia ou com o mesmo ritmo, na verdade, de antes. A pandemia realmente ela mudou a cabeça de muita gente, inclusive Isso. a minha, né? Eu, logo ali no meado de março da pandemia, eu tinha feito recentemente um curso de fotografia com o Everton Rosa e estava muito focado em casamento. Casamento artístico, cinematográfico, aquelas coisas bem empolgadas. Aí veio a pandemia e eu também tive que fazer traçar uma nova rota ali, né? Mudar um pouco. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que a pandemia, de uma certa forma, veio dar uma acordada muito grande na gente. Porque, especialmente a gente que vivia no mercado de fotografia de eventos, a gente ficava muito fechado somente com aquilo. Muito nichado ali, né? Muito nichado com aquilo. E você sabe que a fotografia é arte. Então, enquanto arte, a gente pode fazer qualquer coisa, né? A gente tem ali a base da fotografia, mas a fotografia é um olhar muito artístico. A gente consegue fazer coisas inimagináveis com a arte que a gente tem. Mas a gente era muito fechado ali nos eventos. Então, quem estava literalmente fechado só com o evento, quando fechou tudo e parou tudo, quebrou as pernas. Quebrou as pernas. Eu, por exemplo, graças a Deus, assim, nunca nichei muito na questão do evento social, não. Eu acho que quando tu me conheceu, eu estava fazendo o quê? Fazendo estúdio de modelos, né? Moda, isso. Moda. Exatamente. Estilo moda. Então, eu transitei na moda, transitei no ensaio newborn, fiz alguns cursos de newborn, depois ensaio de gestantes também, transitei nessa área aí. Quer dizer, eu fui, porque eu digo assim, de repente se eu estou hoje trabalhando com um newborn e não está dando, eu vou saber trabalhar com um outro segmento também. Aí quando veio a pandemia, eu também mudei esse meu conceito para um pouco, voltei um pouco mais para a parte de vídeo, né? Meio que deixei de lado a fotografia, mas ainda faço, e voltei para a parte de vídeo. Como hoje aqui estou com o estúdio montado, né? Fazendo esse podcast. Mas aí você, quando tu falasse assim na questão do retrato corporativo, me veio aquela dúvida, né? Como foi que surgiu essa tua vontade de se voltar por corporativo? Tu tivesse alguma experiência com alguém ou tu tivesse alguma inspiração de alguém, alguma referência? Então, seguinte, no início da pandemia eu comecei a fazer um tratamento ortodôntico, de aparelho ortodôntico. E nesse meu tratamento, eu comecei a fazer um tratamento com o dentista que me acompanhava, que é o Dr. Romero Souto. Ele é dono de uma empresa de alinhadores estéticos que chama Digital Aligner. Romero é professor de ortodontia, professor de odontologia da UPE, um grande nome da ortodontia aqui no estado e muito conhecido no Nordeste, por sinal. E aí, na época, Romero fez assim, Léo, cara, tu é muito desenrolado, tu fala muito bem, tu se comunica muito bem. Tem um desafio pra tu. Diga. Quer assumir o marketing do meu marketing pessoal, cuidar do meu Instagram, da minha imagem? Aí eu topo. Isso foi início do ano 2020. E aí veio a pandemia. Eu já vinha fotografando produto, comida, e aí que era a necessidade do momento.
E aí os consultórios tudo foram fechando as portas, porque era saúde propriamente dito. Quando começou a abrir, começou a surgir demanda para mim. Porque ele fazia questão de me indicar para os amigos dele. Então, volta e meia, tocava o telefone e era um amigo dele. Olha, eu sou dentista fulano de tal, Romero te indicou, tô querendo fazer um trabalho aqui na minha clínica contigo. Pouco tempo depois, ia surgindo um, outro. Quando eu vi, eu tinha uma cartela de clientes dentro da odontologia. E aí, pandemia rolando, eu ali focado nas fotografias de comida, de restaurantes. A pandemia foi começando a ficar um pouco mais tranquila ali, começou a ver vacina e tal, começou a ficar mais organizada aquela loucura toda. E aí os consultórios atrás, procurando. Foi quando eu disse, olha, vou ficar por aqui nos corporativos. Porém, por trás de cada consultório tem um profissional, tem um dentista, tem um profissional que precisava mostrar a imagem dele enquanto profissional. E aí começou a surgir. E eu disse, olha, eu tenho duas escolhas. Eu hoje produzo para dentro da clínica e às vezes esses profissionais tinham que procurar outra pessoa para fotografar ele, porque eu não divulgava que eu fazia fotografia corporativa, porque nem estúdio fotográfico eu pisava. Então todo o conteúdo que eu tinha dentro do meu Instagram só era fotografia de evento. Eu, por exemplo, eu fui um dos fotógrafos do casamento de Péricles, de Exalta Samba. Então foi assim, na época foi 2018, casamento de Péricles, acho que foi 2018. Eu ganhei uma notoriedade por isso. Começou a ter muito evento, surgiu muita busca da agenda, porque eu fui um dos fotógrafos do casamento dele e tal. Inclusive no meu portfólio, uma das primeiras fotos que tinha era uma fotografia muito linda de Péricles e a esposa naquele momento da valsa, né, da primeira dança do casal. E aí eu não tinha nada de corporativo. Então tinha clientes meus que tinham que procurar outro profissional porque não sabia que eu fazia. Eu disse, olha, eu preciso me posicionar e dizer que eu também faço. Porque do contrário, eu vou perder cliente. E aí eu gostei. Aí eu achei que realmente era uma coisa que era muito possível para mim. E essa questão hoje está muito difundida a coisa do retrato corporativo. Como é que está esse mercado? Como é que tu vê o mercado hoje? Eu vejo um mercado muito em ascensão, né? As pessoas têm aquela coisa assim. A gente está numa época que as pessoas têm um pouco de medo da inteligência artificial, eu, de por tomar exemplo, um pouco... sou um desses. Uhum. Só que aquela coisa, a inteligência artificial, ela é lógica. Porque ela é pré-definida. Só que a gente não é lógico. A gente é criativo. Eu sempre falo que a fotografia ela nunca vai deixar de existir, o profissional, porque o japonês, aí tem uma brincadeira assim, o chinês está pensando por nós. O chinês que está lá dentro do dispositivo, ele não pensa como a gente, ele não enxerga a luz como a gente. Então, para mim, a fotografia nunca vai deixar de ser um fator criativo. E eu posso ter a melhor câmera, o melhor telefone, a maior tecnologia, mas se eu não tiver quem opere isso... Se não souber dominar... Se eu não souber dominar o equipamento, não funciona. E a fotografia, ela passa muito por esse lado de você mostrar a pessoa, o ser humano, como ele é. E como eu falei, a inteligência artificial ela é lógica. Ela é muito lógica, ela é objetiva. Mas ela não é criativa. Porque não tem ninguém ali pensando no momento para criar algo. E aí, hoje eu observo essa questão da fotografia corporativa, hoje se usa muito a palavra do posicionamento de imagem, né? Só que hoje a gente tá vivendo uma época muito doida, porque assim, um dia desse eu vi uma pessoa dizendo assim, inclusive num podcast também, disse assim, hoje a gente não sabe quem é normal. Porque tá todo mundo tão doido nesse mundo que a gente não sabe mais o que é normalidade. Nem sabe o que é real, né? O que é real. E o que acontece? Muitas pessoas têm muita dificuldade de se enxergar enquanto profissional. Porque hoje, assim, alguns anos atrás as pessoas tinham assim, não, eu vou ter um Instagram pessoal e eu vou ter um Instagram profissional. Isso funcionava muito bem há alguns anos atrás.
Hoje isso não funciona. Com certeza. As pessoas querem saber quem é você como profissional. Elas querem, entre aspas, participar da sua vida. Porque talvez o jeito de você falar, o jeito de você se comunicar, aquela brincadeira, aquele jeito seu, Conquista, né? conquiste a pessoa. Então a pessoa não quer ver somente uma página engessada com uma pessoa de braço cruzado. E aí o que eu sempre falo? Essa coisa do posicionamento de imagem passa muito pelo como é que eu tô me vendo enquanto pessoa. Porque tem gente que não gosta de se ver. Tem dificuldade de se ver numa fotografia, de se ver numa imagem, não tá bem. Se autoanalisar, né? Se autoanalisar, porque assim, quando a gente parte para pensar que o lado profissional ele é sistêmico, uma vez eu participei de uma palestra de um coach, Paulo Vieira, muito conhecido, e ele tem um livro, O Poder da Ação, um livro extraordinário que assim mudou muita coisa na minha vida. E ele pregava muito, ainda hoje, né, sobre a questão do bem-estar sistêmico. Não adianta eu estar bem profissionalmente se eu não estiver bem sentimentalmente, se não estiver bem em família. E isso se cruza muito, porque até esse posicionamento de imagem, eu preciso estar bem. Então, para mim, hoje, essa fotografia corporativa, essa fotografia de posicionamento de imagem, ela não é uma fotografia somente de eu estar ali engessado com um terno de braço cruzado. Não é isso. Eu preciso transmitir nessa imagem quem eu sou como pessoa. E eu preciso olhar e gostar do que eu tô vendo. Sabe? Então, assim, hoje eu enxergo a fotografia corporativa como uma necessidade para o profissional, porque com a competitividade do mercado, eu vou te dar um exemplo da área de odontologia, que é a área que eu mais atuo hoje. A quantidade de dentistas que se formam todos os anos é absurda. A cada 6 meses as faculdades estão terminando aí suas turmas e a quantidade de profissionais é absurda. Meu irmão é advogado. E aí meu irmão trabalha num escritório com mais dezenas de advogados, é outro mercado muito competitivo, ou seja, tudo é muito competitivo. E o que é que eu vou ter de diferente? As pessoas têm muito aquela coisa assim, não, eu vou ter uma rede social pessoal e uma rede social profissional. Mas será que o teu amigo não pode ser teu cliente? Eu tenho que criar um personagem diferente para poder chamar ele de cliente? Não. A pessoa pode se conectar comigo enquanto profissional e isso ser muito bom. Eu sou um profissional. E o próprio Instagram hoje, né? A gente falando especificamente no Instagram, ele já separa ali por 3 categorias, né? Que é o feed, o Reels e o Story. O Story é para o quê? Mostrar teu dia a dia, né? Meu dia a dia. A tua personalidade, daquilo que tu faz no dia a dia. Exato. O feed é para mostrar o quê? O teu produto final. O meu produto final. Que é o carro-chefe, aquele Exatamente que você produziu. Isso. Os Reels é para mostrar o quê? Os bastidores da tua produção, como é que tu fez aquilo ali, como é que tu chegou àquele objetivo. Então não precisa ter duas redes sociais. Não precisa. Eu sempre falo assim, olha, se tu tem uma rede social, tu quer filtrar um pouco, faz um melhores amigos ali, umas coisas muito pessoais, tu joga lá. Mas assim, por que os teus amigos não podem ser teus clientes? Porque assim, hoje, imagina que você, por exemplo, nesse caso, eu vou dar um exemplo muito prático de dentista, né? A dentista, foram 2 dentistas que me acompanharam. Romero acompanhou ali meu planejamento do meu caso ortodôntico e tinha assim, a doutora Sinara, que estava ali muito próximo no dia a dia acompanhando o meu tratamento. Hoje, Sinara é minha amiga e é minha cliente. Eu acabei de fechar um contrato agora com a clínica, que ela está abrindo uma clínica em sociedade com uma outra profissional, uma amiga dela, Bruna. E ela passou a ser minha cliente, então ela passou a participar. Eu conheço Sinara, a família e tal, mas é essa conexão que é legal. É muito bom quando você tem um profissional amigo, sabe? E passa muito por isso. Hoje a rede social tá assim, abarrotada de gente. A quantidade de rede social, de Instagram que existe é uma loucura. E a quantidade, como eu falei, de profissionais é absurda. Então, se você não se posiciona e não se destaca de alguma forma, você só vai ser mais um diploma. Hoje mesmo eu estava fazendo uma pesquisa no YouTube para criar um conteúdo, né? Estava fazendo um planejamento de conteúdo. E quando você coloca lá, por exemplo, fotografia de retrato de família, um exemplo. Você tem ali uma infinidade de informação, de pessoas ali que fazem a mesma coisa, só que aí qual é o que vai fazer a diferença? É aquele profissional que se posiciona certo para o algoritmo mandar ele
diretamente para você, aquilo que te chama atenção, que é uma thumbnail. Eu até não te falei que eu trabalho com gerenciamento de rede social, posicionamento também. Então eu trabalho muito essa questão aí de como a pessoa publicar, como ela postar, criar uma boa thumbnail, um bom texto persuasivo, né? Criar uma fotocapa bem legal ali para que chame a atenção, porque quando você está passando ali o feed, a timeline ali, você vai esbarrar na informação, aquela informação que impacta. Aí é onde entra o posicionamento da tua parte, que é a fotografia. E tem uma questão assim, né, que você sabe que a gente sempre viveu muito os bastidores da imagem, né? Porque a pessoa está sendo fotografada, a gente está atrás da câmera fazendo a imagem. Hoje a gente já está mais protagonista, né? A gente agora está aparecendo muito mais. Mas para quem está aparecendo, não é fácil. A gente tem uma facilidade porque a gente vive nesse meio. Mesmo assim, às vezes ainda... Mas a gente ainda sente, às vezes, um impedimentozinho. Mas para um profissional que nunca foi familiarizado com rede social, que nunca precisou colocar, entre aspas, a cara na rua... Se depara agora numa realidade. Ou eu expando o meu trabalho e mostro o que eu sei fazer, ou vai vir um outro e vai abocanhar o mercado, vai abocanhar a minha clientela e eu vou perder. E a briga é grande. E a briga é grande. Esses dias eu tenho uma amiga, eu não faço fotografia de newborn, nem faço fotografia de gestante. E eu tenho uma parceira que vai estar comigo no estúdio, Rubinha. Ela é uma fotógrafa extraordinária de fotografia de gestante. As fotos dela são incríveis. Ela é incrível. E ela estava conversando comigo de um estúdio de Recife, que a profissional falando assim, não, a gente já não tem mais a mesma quantidade de clientes que tínhamos há anos atrás, tá? O mercado está um pouco difícil. Eu acho que não é o mercado que está difícil. Eu acho que é o poder de reinventar dos profissionais que está faltando. Tem fotógrafos de 50 anos atrás que tinha aquela coisinha ali tradicionalzinha certinha, então tinha aquela família tradicional que sempre tinha ele como cliente. Daqui a pouco surgiu vários outros profissionais. E aí ele foi perdendo, porque o mercado se amplia muito. E se você não se reinventa, imagina que tu faz fotografia somente de gestante. Mas aquela gestante, hoje em dia tem mulher que ela só quer ter um filho. E aí acabou, tu vai acabar de atender esse cliente, tem a fotografia infantil. O acompanhamento. O acompanhamento mensal. Depois vem o aniversário. Vem o aniversário, e aí tu vai se perpetuando ali dentro daquela família e atendendo com outros produtos. Então hoje, se o profissional não se reinventar, ele vai perder uma fatia do mercado e vai perder cliente. Pronto, tu falou nesse ponto aí, eu me lembrei de uma cliente minha que eu tenho ela desde os 6 anos da filha dela. Eu fiz o aniversário da menina dela de 6 anos, eu conheci ela mais ou menos 20 anos atrás. Já fiz o casamento da menina, do irmão dela, já fiz o aniversário dos avós dela. Então eu me tornei aquilo que você acabou de dizer, um cliente amigo que ali vai acompanhando a família ali. E ali eles vão me trazendo outros clientes, outros familiares. Isso. Aí vai embora. Que a gente tem muita questão da indicação, né? A área da gente, indicação sempre foi uma coisa muito forte, né? Fundamental. E que, por muito tempo, quando não existia essa coisa toda do marketing, a gente só sobrevivia de indicação. Não tinha outra coisa não, era do boca a boca. Boca a boca, porque fulano conhece cicrano que indicou Beltrano, e aí a gente ia-se embora. Ia naquela leva ali. E na fotografia newborn, como tu estava falando aí, eu também já velejei por essa área aí. É uma fotografia muito, muito melindrosa. Você tem que ter bastante Exatamente. cuidado. Muita gente já me perguntou, mas tu não tem vontade? Olha, a fotografia newborn é uma fotografia muito delicada. Manipular um bebê ali com 10 dias de nascido não é fácil. Você tem que ter uma certa habilidade. Os pais não se sentem seguros muitas vezes. Às vezes o próprio pai não tem segurança de pegar o bebê, ainda mais deixar uma outra pessoa, entre aspas, estranha pegar. Normalmente quem ia comigo era minha esposa, né? Ela ia comigo porque é mulher, a mulher sabe lidar melhor com criança, mas a gente fez participei do workshop, fiz curso lá em São Paulo, né? Até com a Lidy Lopes, não sei se tu conhece ela. Sim, sim. Com a Lidy Lopes lá. E a gente, quando ia, já teve casos de a gente ter que voltar 2, 3 vezes, porque na primeira vez os pais não estavam seguros, a criança sente a insegurança. E você sabe que
a fotografia de newborn, existe um tempo, né, ali para a criança ter o sono profundo, né? Chegam a 15 dias, 17 no máximo, já não acontece. Não acontece Não mais. acontece. Ela já se sente já no ambiente, já se acostumou com o Já ambiente, se acostumou né? com o ambiente. Até 15 dias ela ainda acha que está no ventre da mãe, a gente consegue Manipular, colocar ela na posição. fazer aquelas poses ali. Tem todo um processo ali para E chegar. é climatizador de ar, é umidificador, tem toda uma estrutura. Até o sonzinho até o som do útero, tem toda uma coisa para acontecer. A gente estava falando agora há pouco sobre como é que tu enxerga a fotografia hoje. Você já tocou nesse assunto aí, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Como é que tu enxerga ela hoje? Hoje eu enxergo, olha, o mercado de eventos, eu tenho conversado com cerimoniais, com parceiros, né, amigos, né, da área de evento, a gente sabe que teve uma redução muito grande. Drástica de número de eventos. E isso se explica muito pela pandemia. Porque a gente passou a dar... Né? A gente passou a dar valor a coisas muito, muito simples. Então, assim, as pessoas antigamente tinham aquela vontade de querer mostrar para a sociedade uma grande festa, né? O poder da grande festa. Hoje em dia as pessoas preferem fazer um jantar mais intimista, um almoço com pessoas mais próximas que sejam realmente do seu coração, do seu convívio. Então, muita gente hoje, ao invés de gastar 100 mil reais no evento, eu já tive evento de eu fotografar de 200, 250 mil reais de investimento no evento. Muita gente hoje preferiu pegar esses 100 mil reais, fazer uma viagem, dar uma estrutura melhor na sua própria casa, ou aproveitar aquilo de uma forma mais pessoal, juntar uns amigos, fazer um churrasco, uma coisa mais resumida. Então, o número de eventos caiu muito, caiu absurdamente. E aí se veio a necessidade de a gente precisa se reinventar de alguma forma. Como eu falei, eu não acredito que a fotografia vai deixar de existir, porque assim, você sabe que o poder da fotografia impressa, ela é extraordinária. Porque eu fui semana passada, eu fotografei um aniversário de 80 anos de uma cliente, doutora Judite. Eu fotografei o casamento da filha dela. Quando eu cheguei na casa dela, no apartamento, eu vi alguns porta-retratos das fotos que eu fiz. E você fica muito feliz, assim, poxa, que legal, que massa, que legal. Existe esse poder. E ela disse, olha, Léo, eu quero fazer as minhas fotos, mas eu quero um álbum. Existem pessoas que ainda dão muito valor à fotografia impressa, que tem um valor significativo, isso é incontestável. O digital você pode perder, né? Pode acontecer uma ocasionalidade ali, você perder. Hoje tem muitas formas de você armazenar, mas assim, mudou. Para mim a fotografia mudou bastante. Mas os fotógrafos que conseguem se reinventar e que têm o pé fincado mesmo dentro da profissão, para mim não falta trabalho, eu acredito, sabe? Talvez tenha mudado um pouco a forma de chegar em alguns clientes, né? Tem que tentar, eu vejo da seguinte forma, a gente, quanto fotógrafo profissional, a gente também tem que tentar induzir o cliente e mostrar para ele a importância do palpável, do papel, da foto. Exatamente. Porque imagine você, uma coisa sentimental, você chegar, sentar com a família e estar ali folheando as fotos, mostrando, é diferente do digital. O digital, como você falou, ele se perde, você pode perder um arquivo ali, deletar, corromper, e a foto não, a foto ela vai durar ali. Não, eu já tive cliente assim, eu não... Todos os eventos, nesses 11 anos que eu faço fotografia, eu nunca apaguei, eu armazeno os HDs, compro HD novo, mas eu não apago. O JPEG, né? Porque aí o RAW ali, o negativo digital, a gente já tá editado, tá resolvido. A gente fica com o arquivo final, que é o JPEG. Eu não apago. Eu já tive clientes que Léo, perdi. Tu tem essas imagens? Tenho. Graças a Deus, salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Eu vou te contar uma história interessante que eu fotografei durante, acho que 3 anos. Todos os carnavais eu fotografava a Fafá de Belém. Eu cheguei até Fafá de Belém através de um fotógrafo que me contratou para fotografar ela no carnaval. Eu vou contar uma coisa até inédita aqui.
A fotografia do Recife, né, o carnaval do Recife, os eventos assim que tem ali prefeitura, Impetu envolvida, você precisa fazer uma comprovação de que o artista esteve no evento. O registro, o registro, já fiz né? muito isso também. Que aí você tem um edital que você precisa cumprir, né? Você tem ali a foto, tem que aparecer a marca da prefeitura, do patrocinador, do governo do estado e tal. E aí eu fiz as fotos de Fafá de Belém. Primeiro ano. Foi no ano que Nena Queiroga foi homenageada como Carnaval do Recife. A gente acabou ficando muito amigo de lá pra cá. E eu fiz também de Fafá. E simplesmente o fotógrafo que me contratou não entregou as fotos. E perdeu as fotos. E ela dependia dessas fotos para receber o restante do cachê com a comprovação de que realmente ela estava no evento, fez o evento. Liga para mim o escritório dela em São Paulo, desesperado. Olha, a gente perdeu o material. Tu tem isso? Eu disse, tenho. A partir dali, eu passei a fazer as fotos. Criou um vínculo, né? Então, sempre quando o Fafá vinha para Recife, Circuito do Frio de Garanhuns, Carnaval do Recife, ele já entrava em contato comigo. Léo, o Fafá tá indo tal dia, tu tem a data? Tenho. Deixa essa data reservada que a gente precisa de você. Mas foi por uma fatalidade. Eu tinha guardado isso, mas eu poderia não ter. Já tinha entregado uma cópia. Já tinha entregado, tá resolvido. Entreguei. Você não tem responsabilidade não, nenhuma. E teve um detalhe. Eu entreguei as fotos e eu não recebi do rapaz que me contratou. Essa história é interessante porque eu já vi muita história dessa. Eu fiz as fotos, eu entreguei pra ele recebeu pra me passar, não me passou. Alguma coincidência? Não me passou, eu perdi o trabalho. Tipo, eu fiz, mas eu perdi. E aí ele não me pagou, mas eu perdi esse valor, mas acabei ganhando o escritório de Fafá como cliente. De fazer outros trabalhos. E aí tem o pessoal do escritório de André Rio aqui, Margarete, fiquei amigo de todo mundo. Pra mim foi maravilhoso. Eu perdi de um lado, mas ganhei de outro. Mas assim, voltando ao que a gente começou a falar, a importância do registro e a fotografia impressa não deixou de existir. Nesse caso, era necessário somente a fotografia digital. Mas assim, a fotografia é memória, é recordação. Sabe aquela coisa? A gente lembra. Eu tenho na minha casa, eu chamava de monóculo, né? Monóculos. Que era um negocinho pequenininho assim, que a gente botava o olhinho na fotografia dos avós, minha mãe, eu lembro. Era criança. Aquilo ali era relíquia, né? Era quase que um filmezinho, não era? Até um tempo desse eu tinha um desse em casa, eu até fui lá no centro e pedi para eles ampliarem foto minha de garoto. Isso, mas assim, existe um valor não só físico impresso, mas um valor sentimental. Tem uma situação muito inusitada assim, que eu fotografei um casamento de um casal de cegos. Os dois eram cegos. E eles escolheram o melhor pacote de álbum que eu tinha. Álbum pro casamento, álbum do ensaio, vídeo do ensaio, vídeo do casamento. Fizeram um ensaio em Praia dos Carneiros. E aí as pessoas disseram, poxa, mas eles não enxergam. E os dois eram cegos de nasceram cegos. E ela vencedora na vida, porque ela Luciné, uma pessoa maravilhosa, assim, uma mulher maravilhosa, uma pessoa amável, de um coração incrível. Ela concursada do governo do estado, formada em direito, formada em psicologia, ela em braille, formada. E aí eu fiquei naquela coisa, mas ela não enxerga aí um álbum pra família. Ela disse, Léo, eu não cheguei a perguntar, obviamente, mas ela mesma disse assim, talvez você tenha curiosidade de saber por que eu não enxergo, mas eu escolhi ter um álbum. Porque eu não enxergo, mas a minha família sim, e eu quero que eles tenham essa recordação palpável. Então existe um poder muito grande ainda na fotografia impressa. E assim, tem muita gente que se aventura, né? Sabe aquela estatística de uma empresa abre com 3 anos, algumas empresas fecham as portas no máximo 3 anos. Mas aqueles que estão assim como a gente já 10, 12, 15, 20 anos, já se estabeleceram de uma forma que... E consegue sobreviver. Consegue sobreviver porque por mais que existam muitos profissionais entrando no mercado, existem profissionais que têm um critério muito grande em... Será que realmente ele sabe fazer?
E a gente, além disso, a gente tem a experiência técnica. Técnica. Não é só a gente ter o equipamento na mão, não. Você pode Não ter... É como aquela pergunta, qual é o melhor equipamento? É aquele que você tem na mão. É o que você tem na mão. Às vezes você pode ter uma câmera de R$1.000 e fazer o extraordinário e ter uma câmera de 20 mil. Rapaz, em 2015, eu fui para um congresso de fotografia em São Paulo, no Eden Brasil, feito casamento. Já tive lá. E um evento maravilhoso. Inclusive, infelizmente, acabou o Eden Brasil, depois da pandemia, né? Eu até cheguei a comprar no ano da pandemia, eu ia para São Paulo, aí teve a pandemia, o evento foi cancelado. E lá no Eden Brasil, teve uma palestrante chamada Susana Barberá, uma espanhola, fotógrafa extraordinária. Eu sou muito fã do trabalho dela. E ela passou um slide com fotos que ela fez com o iPhone 5S. Quando eu vi as fotos dela, eu olhei para minha câmera, uma Nikon de alto nível, maravilhosa, aí eu disse, isso aqui, eu não consigo fazer isso aí com essa minha câmera. Aí vem a pergunta, por quê, né? Por quê? Porque o olhar técnico do profissional não tem dispositivo com a melhor qualidade que tenha, que consiga reproduzir. E, cara, Cristiano, quando eu vi as fotos dela no slide, eu lembro que na hora eu brincando, eu tava com até um amigo nosso, o Anderson Genuíno. O Anderson tava comigo lá, cinegrafista. Eu disse, cara, desisto da profissão agora, porque a mulher consegue fazer um negócio desse com um telefone simples. Um iPhone 5S. Que naquela época não era nem os de hoje, né? Não, de forma alguma. Que hoje as pessoas pegam um iPhone 15 e tal e faz... Caramba, eu consigo fazer fotos... Não faz. O olhar de um profissional é um olhar de um profissional. Eu sempre falo o seguinte, se eu te der uma câmera... A minha câmera é uma mirrorless. Eu tenho uma DSLR e tenho uma mirrorless. Com a mirrorless, você fazendo os ajustes ali, no chutômetro, você consegue fazer uma silhueta. Mas a gente, tecnicamente, sabe qual é a configuração que a gente precisa colocar na câmera para fazer uma fotografia de silhueta. Mas uma pessoa que não entende, ela não vai saber fazer. Ele acha que chega lá, a câmera já vai fazer sozinho. Porque o equipamento sozinho. Não vai fazer sozinho. O profissional nunca vai deixar de ser um profissional. Eu costumo sempre dizer às pessoas que estão entrando na fotografia, esqueça o automático. O automático está lá, mas esqueça ele. Ele vai fazer o que ele achar que é correto. Uma hora vai dar certo, outra hora vai dar errado. Uma hora foca, outra hora não foca. Uma hora sai claro. Exatamente. Vá para o manual, pratique o manual. Aprenda a saber ler o que a câmera tem para oferecer e extrair o que ela tem de melhor. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo há uns anos, antes da pandemia. Uma situação. Eu estava lá no Beco do Fotógrafo, né? Uhum. Ele vai se lembrar disso. Douglas. Tava procurando 3 fotógrafos com uma que tivesse 6D e com a lente 70-200 da Canon 2.8 para cobrir uma atividade no palco, no teatro. Teatro você sabe que é escuro, né? Muito escuro. Precisa de lentes claras. Isso. E eu na época tinha 6D, só que eu não tinha a 70-200, eu tinha uma 75-300 que provavelmente era mais escura. Escura. E eu disse a ele, eu me garanto, e ele não acreditou. Eu me garanto e fazer a foto e ficar boa. Ele não acreditou. Pois bem, passados esses 3 meses, eu estava numa igreja católica lá no R7, cobrindo um cerco de Jericó. Para quem conhece o cerco de Jericó na nossa igreja católica, tem algum momento que eles pedem para apagar todas as luzes e fica só com as velas acesas. Quer dizer, não tem luz. Iluminação zero. Zero. Eu fiz uma foto nesse dia sem flash, com a 6D, uma 75-300. Depois eu te mostro, tá no meu Instagram essa foto. Totalmente no escuro, só a luz da vela, mas ficou uma foto artística perfeita. Que eu amei essa foto. 75-300 é desafiador. No mínimo deve ir ali para 5, 6, Só para você ter ideia, eu usei nesse dia 11 mil de ISO. Tu acredita? 11 mil de ISO. O pessoal reclamava não, porque não pode subir o ISO mais de 6 mil na 6D, porque vai granular. Se tem na câmera, é porque a gente pode usar. Pois bem, eu fiz, né? Aí, dias depois eu estava lá no grupo, conversando com o pessoal lá no Beco do Fotógrafo lá, e por acaso eu mostrei aquela foto ali, configuração, e ninguém acreditou. Por sorte, eu tinha esse arquivo original em RAW. Eu levei o notebook lá no dia seguinte, mostrei as configurações. Que fica lá tudo certinho. Aí foi o pessoal, poxa, foi. E olha que a foto estava sem tratamento, já estava perfeita. Aí eu fui, quando eu falei com ele, olha aqui a foto aqui. Me confiou naquele dia. Aí, resumindo, para concluir,
Não importa o equipamento, o que importa é você Não. conhecer o Você equipamento, conhecer o a equipamento. técnica e saber usar. Exatamente. E outra coisa, não ter medo de errar, ser desafiador. Isso. Outra Isso coisa, é muito importante. você conhece o Sebastião Salgado? Demais. As Uma grande referência pra gente, né? As fotos dele são o quê? Preto e branco e granulada. Granulada. E ganhou altos E prêmios. é a beleza da fotografia dele, é o granulado. Foi a partir das fotos deles que eu não tive medo de elevar o ISO e dar ruído nas minhas fotos. Por quê? Tinha um light, A gente tem aquela tradição de a fotografia tem que estar com ISO baixo para que tenha uma qualidade, para que tenha textura, tal. para que tenha... Mas entre eu ter a qualidade e ter o momento, eu prefiro o momento. Então, a qualidade, obviamente, a gente vai ter porque a gente é profissional. Mas assim, se a gente tem uma câmera, pronto, a minha câmera atual é uma Nikon Z5. Eu faço foto com 10 mil de ISO tranquilo. Não me aperreia. Óbvio, eu tenho lentes claras e tal, mas assim, entre eu fazer uma boa foto e eu perder o momento, eu não quero perder o momento, não, eu quero ter a foto. E outra coisa que eu aprendi, só te interrompendo rapidinho, é que isso eu aprendi quando fiz o curso com o Everton Rosa. Cara, muito, muito bom. Eu não faço foto para o meu concorrente. Isso. Esse termo de Everton é extraordinário. Ele dizia sempre isso. Você não faz foto para o seu concorrente. Que a gente tem essa coisa, né? Infelizmente, a gente... Eu falo por experiência própria, porque eu também passei por esse caminho de querer agradar fotógrafos. Então, é aquela foto premiada, é a foto que vai chamar a atenção tecnicamente do profissional. Querer mostrar que tem um equipamento top. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Eu fotografei, tem uma família que eu fotografei o casamento deles, fotografei o da filha, fotografei a festa de 1 ano de casamento deles. Já era um casal maduro. E ele disse assim, olha, eu fiz o casamento, eu fiz o ensaio do casamento e eu não gostei porque as fotos eram fotos muito minimalistas. Sabe aquela coisa assim, você pega a grandiosidade do lugar e a pessoa ali, que é o assunto principal, pequenininho, compondo de uma forma como uma silhueta. Pra gente é artístico, mas a pessoa ela quer se ver na fotografia. Para ela, aquela fotografia que pra gente é básica, tradicional, para eles é extraordinário, porque é a fotografia que vai estar no porta-retrato da sala da casa. Então, assim, a gente, enquanto profissional, a gente sempre quer fazer aquela foto para arrebentar a boca do balão, né? Para mostrar que é o cara. Para mostrar que é o cara que fez uma luz perfeita, técnica, tal. Para quê? Isso tá fazendo que diferença para o cliente? Nenhuma. Eu só estou procurando impressionar profissionais. Mas quem está me pagando não é os profissionais. Quem está me pagando é o cliente. E eu preciso atender a ele. A satisfação tem que ser dele. A necessidade é dele. É a ele que eu tenho que agradar. Verdade. Eu estou tentando achar aqui a foto que eu te falei. Mas o caminho é mais ou menos isso aí. Às vezes eu vejo muito profissional que tem essa vaidade de equipamento, não, porque eu preciso ter o equipamento que o outro tem. Uhum. E não sabe nem como é que usa o equipamento. Mal sabe apertar um botão, apertar um REC, bota no automático ali e vai-se embora. Cara, eu tenho uma câmera muito boa, que se você me perguntar se eu sei mexer em todos os recursos dela, eu não sei. Também não sei. Eu não sei. Eu uso o que é o necessário para minha realidade. Tem coisa ali que ela faz que para mim nem faz diferença. E imagina ficar nessa necessidade de troca de equipamento que só gastar dinheiro. Por exemplo, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu comecei com vídeo. E as câmeras ainda era... A gente olhava no viewfinder, era preto e branco, e a gente fazia a leitura das cores através de gráficos, né? Uhum. RGB através de gráfico. Se pegar essa geração nova aí... Não sabe. Não sabe. Até para editar, né? Na hora de edição de uma foto, a gente edita... Quem edita de vídeo sabe o que eu estou falando. Edita através dos gráficos, né? Uhum. Então, saber se o branco está branco, se o preto está preto, se está estourando altas luzes, baixas luzes. Então, se você não souber fazer essa leitura dessa nomenclatura aí, você vai se quebrar na hora de você fazer um trabalho profissional. Se uma agência te contrata, aí chega ali dentro de um certo estúdio e faz, Léo, olha aqui, essa modelo aqui, eu quero essa referência aqui, eu quero uma foto que tem esse tom aqui. Se você não souber trabalhar também com tom sobre tom, com paleta de cores, você não vai saber trabalhar no set de filmagem. Isso. Fazer uma direção. Aprendi muito isso no estudo de modelo. Né?
A gente trabalhar, aprender até a fazer maquiagem. Não faço, mas aprendi a fazer. Por quê? Na verdade, nesse meio a gente tem que aprender. Saber tudo. Para você ter noção. Tem que ter noção de tudo. Na hora que o Daniel chegava para mim, Cris, hoje a gente vai fazer uma foto para um produto de batom. E a gente precisa de um modelo que ela tenha esse estilo aqui. E o batom é essa cor. Então, eu tenho que saber fazer a fotografia, senão o produto não ficava legal. E sem contar que principalmente você atuou muitos anos na fotografia de moda, né? E assim, a maquiagem tá boa pra foto, né? A gente tinha que ter essa noção, né? A marcação, olha, tá muito marcado. Na foto não tá legal, dá uma suavizada, tal. A gente tinha que ter a noção de tudo. De porque tudo a gente um pouco. Tem que dar esse pitaco ou palpite. Que é do profissional. Que tem aquela coisa, se a gente não desse esse pitaco, depois ia dizer, e por que você não me disse? E o trabalho que a gente tem na pós-produção, tentar corrigir, porque muitas vezes a gente não conseguia... Agora imagina tu fazer 4, 5 fotos igual e ter que corrigir todas elas para ficar igual. Não, tem que resolver na produção. Não tem como corrigir. Léo, eu tava aqui olhando aqui umas fotos no Instagram aqui para tentar te achar, e eu queria saber de você, qual é a tua percepção que tu tem do teu cliente hoje? Hoje eu tenho um cliente, eu tenho uma cartela de cliente tradicional. Hoje, a maior parte dos trabalhos que eu realizo hoje são trabalhos recorrentes, né? São trabalhos recorrentes. Obviamente, com essa minha trajetória agora indo para o corporativo, tem começado a surgir muitos clientes novos vindo por indicação, etc. Nesse universo todo, eu sinto muito a necessidade e tenho trilhado esse caminho, na verdade, de também me posicionar enquanto profissional, né? De me colocar ali enquanto profissional. O meu cliente hoje, ele é um cliente exigente, porque o cliente corporativo, o cliente de diversas áreas aí diferentes, seja a área da saúde, a área do direito, empresarial, é um cliente exigente, mas é um cliente que gosta de qualidade. Isso é imprescindível. A qualidade precisa estar na frente, né? Hoje o meu perfil de cliente segue essa linha. É um cliente exigente, mas é um cliente que sabe o que quer. Antigamente, quando uma pessoa chegava pra gente para fotografar, ela não tinha muita noção das coisas. A gente tinha que direcionar. Hoje, quando a gente chega para fotografar um cliente, ele já chega basicamente com tudo pronto. Ele diz, eu quero isso aqui, eu quero a luz desse jeito, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha... Hoje a gente tem um perfil de cliente exigente. A vantagem, né, da rede social é que ela traz boas referências para a gente enquanto profissional, mas também muito grande para o próprio cliente, porque ele sabe o que ele quer. A gente não tem, entre aspas, como enganar cliente, não. Ele sabe o que ele quer. Mas a gente também tem que estar preparado para, às vezes, mostrar para o cliente que muitas vezes o cliente traz uma referência para a gente, que às vezes não é possível. Não é possível. Às vezes não combina com o perfil dele. Exatamente. E a gente tem que estar preparado para tentar explicar ele de uma forma... Isso, e às vezes não é possível de diversas formas. Às vezes o biotipo não é condizente com a referência, a locação não é condizente com a referência. Por exemplo, eu fotografei recentemente um amigo arquiteto. Então eu fiz as fotos dele numa loja de decoração, que é frequentada por profissionais de arquitetura. Na época ele me mostrou umas referências e disse, olha, mas para esse local a gente vai precisar fazer desse jeito e tal. E ele entendeu. Mas é aí que vem a importância de você ser profissional, porque você precisa saber passar isso para o cliente de uma forma que ele entenda, que fala, não, esse seu caminho é o melhor. Por exemplo, eu tive um exemplo de um cliente que me procurou para criar uma marca de um produto de beleza. E ele queria colocar no logotipo aquele leão da tribo de Judá. Não, porque eu tive um sonho, que eu sonhei com um leão, que não sei o que. Não. Nada a ver. Produto de beleza tem que remeter a coisa fina, a mulher. Então eu tive que explicar. Até a letra, né? Aquela letra mais serifa, né? Exato, uma coisa mais delicada.
E eu tive que ir com jeito, né? Educadamente explicar de uma forma bem técnica que aquele logotipo não iria combinar com o produto, ia matar toda a característica do produto dele. Principalmente porque a marca fala muito do produto, né? Exatamente. Você, quando vê a marca, você consegue. Eu sempre dou um exemplo assim, eu vim do design, né? E você, por exemplo, via uma marca Dudalina. Você conhecia a Dudalina com um produto de camisaria masculina, a maioria das vezes. Na verdade, não sei nem se tem feminina. Provavelmente deve ter, mas mais social também. Mas você tinha o nome Dudalina, aquela letra serifada, pontas afinadas, mostrando uma coisa muito requintada. E o produto falava disso. Porque quando você via o produto, a camisa do Dudalina, e você via literalmente a marca, você criava essa associação de que tinha muito a ver, né? E passa muito por isso. Né? Eu vou te mostrar aqui a foto que eu estava comentando contigo anteriormente. Essa foto aqui. Cara, que foto extraordinária. Essa foto aqui tá sem tratamento. Cadê? Foto natural sem tratamento. Cara, ela tá muito... E foi feito em documental, preto, literalmente. Foi feito em preto e branco mesmo. Preto e branco mesmo? Eu propositalmente fiz ela em preto e branco, porque eu queria... a minha referência, como eu te falei, né, foi o Sebastião Salgado. Eu queria Cara, e até o granulado da foto deixou ela mais bonita. Deixei ela propositalmente granulada. Porque tá literalmente uma foto artística e de memória. De memória. Ela remete o quê? O momento. Um momento. Que é um momento de paz, de religiosidade. Isso. É isso que a gente gosta, né, enquanto profissional. É uma coisa que retrate a realidade. E você vê uma fotografia bonita, simples, mas que ela fala por si só. Não precisou de muita firula, de muita coisa. Uma luz entrando do além, não precisou de nada disso. Você tá ali... olhando ali o que é que está acontecendo e está vendo as situações para pegar o momento do clique ali. Léo, vamos voltar aqui e falar um pouco do teu espaço lá, do teu estúdio. Ainda está concluindo lá? Eu acredito que próxima semana a gente ainda deve estar inaugurando. Quer dar uma passadinha lá para fazer uma visita? Vou fazer um coffee break, vou fazer um coquetelzinho de inauguração então breve. Já conta com o meu registro lá. A pretensão nossa assim eu vou começar a funcionar com o estúdio. Quando eu tiver com a operação ali redondinha, funcionando tudo direitinho. Porque você sabe que quando você abriu a porta hoje, vai faltar uma coisa, vai faltar um ajuste aqui, um ajuste ali. Sempre tem ajuste. Quando tiver tudo ajustadinho, já funcionando, eu vou chamar os amigos, você vai estar convidado, obviamente. Vou fazer um coquetelzinho lá de inauguração. A gente vai fazer pra gente conversar. Mas tem muitos projetos interessantes levando lá para o estúdio, né, pro Avelã. E o estúdio é uma localização muito boa, porque... o Avelã, ele fica ali na frente do Hospital Ilha do Leite, na Ilha do Leite, num centro empresarial do Recife, literalmente. Bem localizado. Total. Tipo, hoje, inicialmente meu projeto era abrir o estúdio em Boa Viagem. Porém, eu tive alguns contratempos em relação ao local, ao tamanho do espaço e tal, e aí cheguei até a Ilha do Leite, e foi a melhor coisa para mim, porque... a gente, na Ilha do Leite, a gente está literalmente onde funciona a engrenagem do centro comercial do Recife. Os prédios ali imobiliária, advocacia, área de saúde, de diversas especialidades, hospitais, especializações de diversos tipos ali naquele ambiente que é, para mim, o maior centro comercial do Recife, que dirá do estado. O Porto Digital é no centro do Recife, né? Então a gente tem tudo ali concentrado, é de fácil localização, é na frente do Hospital Ilha do Leite, uma área muito, muito, muito movimentada e muito central. E um espaço, são 2 salas, a gente tem uma salazinha de estúdio, a sala maior, tem uma sala um pouco menor, que não é pequena, grande também, mas de espera, de lounge, com camarim. Você vai locar o estúdio, então você está lá... no estúdio fotografando, chegou uma galera para ser fotografada depois, fica lá na sala de espera, tem uma água, um café, um camarim, tem tudo lá organizadinho, uma estrutura bem interessante. Tá bem confortável. Bem confortável. Para a gente finalizar, quer deixar algum recado, alguma mensagem para teus clientes, amigos? A mensagem é que a gente junto, unido, sempre é mais fácil. Né? Sabe aquela coisa assim, às vezes a gente tem muito no mercado da gente, eu não tenho esse problema, né, de
de competitividade com ninguém. Graças a Deus eu nunca tive isso. Mas a gente sabe que tem muita gente que tem isso, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente, unido, a gente funciona muito mais rápido. Hoje de tarde eu recebi uma mensagem de uma noiva que um amigo meu que tem um estúdio, Oscar, um estúdio maravilhoso lá em Vitória de Santo Antão, meu amigão. Léo, boa tarde. Quem me indicou você foi Oscar para você fotografar meu casamento. Infelizmente eu não tinha data porque eu tenho um evento no dia, exatamente no mesmo horário. Mas assim, essas relações de amizade a gente soma muito mais. Às vezes pode acontecer de um cliente me procurar, eu não ter a data e eu jogar para você. Cara, eu não tenho não, mas eu tenho um amigo aqui que consegue fazer. Provavelmente esse cliente pode se perpetuar com você, não tem problema, tem espaço para todo mundo. Então, se hoje eu posso deixar uma mensagem para os profissionais unidos, nós somos mais fortes. Unidos, nós somos mais fortes. E a gente nunca sabe de tudo. E a gente vai, de fato, ganhar o cliente não é pelo preço, porque custo é uma coisa muito relativa. A sua realidade de custo pode ser diferente da minha, mas é literalmente pelo atendimento, pelo olhar e pela conexão que você vai criar com o cliente. Então, assim, hoje, se eu posso deixar uma mensagem para as pessoas, para os colegas principalmente, se a gente se unir, a gente é muito mais forte. Eu vou, só para finalizar, te dar um exemplo, que tinha um fotógrafo lá do sul do país, que ele, na época, ele cobrava assim, tipo, R$2.000 para fotografar um casamento. Dois e pouco. E aí ele decidiu subir o preço dele para R$10.000. Uma coisa mais ou menos assim, não lembro se foi exatamente esse valor, mas ele subiu assim absurdamente o valor. Ele passou 6 meses sem conseguir fechar um contrato. Mas ele juntou os fotógrafos da região dele e disse, olha, a gente tem qualidade para subir para esse valor aqui. Moral da história, todo mundo subiu o preço, se equiparou para se valorizar enquanto profissional. Porque, partindo do princípio que eu estava falando aqui sobre fotografia de casamento, a gente fotografa casamento que uma noiva gasta R$20.000 no vestido. E ela vai usar uma única vez e a gente, que é a única coisa que vai ficar como registro, porque só é foto e vídeo, não tem outra coisa. A comida ela vai ser consumida, a flor vai murchar, as peças, os móveis locados vão ser devolvidos e a única coisa que vai ficar é o quê? O registro. Então existe um valor muito grande ao que a gente faz, que tem um valor inimaginável. E isso sem contar que o nosso trabalho ele não começa no dia do casamento, não ele começa antes e não termina no evento, não termina muito tempo depois. Para você ter uma ideia, eu tenho clientes, que aí não é culpa minha, mas eu tenho clientes, por exemplo, de 2018 que nunca escolheram foto pro álbum. Eu já disponibilizei, eu disponibilizo rapidamente, mas assim, a gente ainda fica com a relação com esse cliente por muito tempo. Mas assim, a gente enquanto profissional, eu dei esse exemplo que eles se equipararam o valor, subiram, e aí ficou todo mundo ali. Então as pessoas quando procuravam um profissional lá na cidade dele, Franklin Costa, não sei se você lembra, conhece o nome dele. Eu vou falar no Franklin, não sei se é eles faziam fotografia preta e branca, só preta e branca. E as pessoas disseram assim, quando procuravam a gente aqui na cidade, eles não escolhiam pelo preço, eles escolhiam pelo atendimento, pela qualidade, pela característica da foto, porque cada um tem um olhar diferente, tem uma característica diferente, mas não era pelo preço. Então assim, preço, existem vários. Mas a gente, enquanto profissional, acho que se a gente fosse um pouco mais... Mas isso acontece em qualquer área, né? Não tem como a gente pedir que seja, porque nunca vai ser. Sempre vai ter essa diferença. Preço. Mas felizes os profissionais que têm amigos profissionais que podem contar com eles. Porque a gente se torna muito mais forte dessa forma. É verdade. Nunca falta trabalho. Quando falta, um indica pro outro, um lembra do outro. Cara, eu tô precisando de uma ajuda aqui, ó. Toma esse cliente aí pra tu. Ó, vem aqui trabalhar comigo. Quantos fotógrafos eu já ajudei de ir fazer o evento com eles e de eles virem fazer comigo também e ficar essa via de mão dupla e no final das contas todo mundo sai feliz e satisfeito. A gente nessa área, a gente contrata colaborador e a gente também vira colaborador. Vira colaborador. Quem nunca teve um problema no equipamento e precisou da câmera do amigo? Eu já. Isso é corriqueiro, acontece de vez em quando. E a gente tem que saber... ter calma na hora, né? Pra driblar esse problema. Isso. Mas é isso aí. Deixa a tua rede social pro pessoal te seguir aí. O meu Instagram é o Léo Nascimento Foto. Foto com PH, T-O, PH.
E o do estúdio é Avelan Estúdio. Estúdio com ES, não é com S mudo, não. Eu vou deixar Avelan também. Estúdio e Léo Nascimento Foto. Eu vou deixar aqui também na descrição aqui embaixo, se o pessoal quiser, já clica lá, já vai direto pro teu Instagram. Breve o site tá no ar, já tá quase pronto também, mas aí o site depois eu divulgo com calma. Tranquilo. Mas o Instagram é o principal hoje, né? Todo mundo procura logo o Instagram ali. Mas isso é aí. isso, cara. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo espaço, obrigado Um prazer te receber aqui, pela cara. conversa muito boa, proveitosa e que vai render muito bom aí pra E gente. futuramente, quando o estúdio estiver a todo vapor, a gente volta aqui para bater um outro papo aqui. Vamos sim, vamos Pra sim. divulgar Porque mais o tem estúdio. muito produto interessante que vai surgir no estúdio, depois eu vou te contar aqui no off. A gente traz para cá, Porque a traz gente deixa material. acontecer primeiro lá pra gente poder abrir pra todo mundo, mas é um estúdio que vai ter muito produto interessante, vai ter muita coisa boa. Eu quero também trazer depois algum portfólio teu para mostrar aqui o pessoal, o teu E trabalho. sem contar um detalhe, porque assim, no estúdio, eu sou fotógrafo. Então eu sei a necessidade que o fotógrafo tem. Então eu não vou só locar um espaço, ou eu vou de fato atender com o máximo de carinho possível e compartilhar um pouco das coisas que a gente vai ter lá de equipamento com os colegas. E depois a gente divulga o teu estúdio aqui também na nossa rede social, Isso para aí. o pessoal quiser alocar lá. Já vira Tá um parceiro nosso também aqui. Deus quiser. Então, pessoal, é isso aí. Ó. Hoje eu recebi aqui com todo prazer o meu amigo Léo Nascimento, aqui de longas datas, fotógrafo, especialista hoje em retrato corporativo, né? E você quiser, já segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, o Instagram dele. E até o nosso próximo podcast. Um abraço para vocês.